Olá a todos, meu nome é Anderson. Vou estar gravando uma série de vídeos sobre Arduino. Desde já peço desculpas pela qualidade do vídeo, já que não tenho muito tempo para ficar editando vídeo, cortando mesmo. A primeira pergunta que me fazem quando falam de Arduino é o que é o Arduino, e muitos respondem que é uma plaquinha. Porém, o Arduino não é só uma plaquinha, ele é todo um sistema de desenvolvimento. É um ecossistema bem grande composto de várias partes. Como exemplo, eu posso citar a parte do software, a parte do hardware e inclusive a comunidade do Arduino. O Arduino se trata aí de uma placa open source, qualquer um pode usar ela, distribuir, alterar, desde que não use o nome Arduino no seu projeto. A história do Arduino começa no instituto na Itália de design, onde os alunos de design tinham a principal dificuldade de ter que usar em algumas matérias um sistema eletrônico de controle, sem ter aí o conhecimento de eletrônica e muito menos de programação. Então a gente começa com uma parte principal aí do Arduino, que é o microcontrolador em si. O microcontrolador a gente pode fazer uma analogia com o computador, e você que sabe aí sobre computador, sabe que ele tem vários componentes dentro dele, e sem esses componentes ele não funciona. Como por exemplo a placa-mãe, o processador, um circuito de gerador de clock, que é o circuito que tem dentro da placa-mãe. Ele tem memórias voláteis, no caso memória RAM, que são aquelas memórias que apagam a informação se você desligar o computador. E você tem as memórias não voláteis, que são aquelas que deixam gravada, né, permanece gravada a informação, no caso dos HDs. E a gente tem também dispositivos de entrada, como por exemplo entrada de áudio, entrada USB, dispositivo de saídas, né, como saída de vídeo. E com o microcontrolador não é diferente, porém ele tem tudo isso dentro dele, ele não precisa de mais nada para funcionar. Então o microcontrolador ele tem tudo dentro de um circuito integrado. Dessa forma ele não dispõe de periféricos tais como os computadores, conversores de memórias variadas. Sendo assim, ele é capaz de executar apenas funções lógicas e aritméticas definidas pelo programa, então ele tem que ter uma programação. Aqui a gente tem o primeiro controlador que eu programei na vida, né, lá com meus 13 anos, em 2015, foi esse microcontrolador PIC 16F874A. Ele é composto por 40 pinos. Cada pino serve para alguma coisa, seja ela a alimentação do microcontrolador em si, comunicação, um pino de entrada ou de saída de sinal. E então aqui surge a primeira dificuldade do estudante lá de design quando ele fosse desenvolver alguma coisa, que é a questão dos pinos, né? São muitos, cada um serve para uma função. Se você ligar de forma errada, o seu circuito não vai funcionar e você pode até queimar os seus componentes. A segunda dificuldade aí é a questão da programação. A gente tem uma programação naquela época de mais baixo nível, parecida com a Assembly, que é aqui embaixo. A gente fala que uma programação é mais baixo nível quando a gente não consegue entender ela. E aqui a gente tem um exemplo de uma programação mais alto nível, que é uma programação em C, que é uma programação que é mais parecida com a nossa linguagem de comunicação, no caso aqui é o inglês. Se alguém que conhece inglês ler aqui, alguma coisinha aqui ele vai entender. Aqui embaixo já vai ser bem mais difícil. Aqui a gente tem mais um exemplo da linguagem Assembly, né? Então a gente pode ver que ela é mais baixo nível, que se a gente ler aqui, a menos que uma pessoa saiba programar em Assembly, né? Se você ler, você não vai entender nada. E a gente tem um outro problema que é a questão da ligação. Como eu já falei, o microcontrolador tem vários pinos, e se você ligar alguma coisa errada não vai funcionar ou vai queimar os seus componentes. Além disso, você precisa de uma interface de ligação, seja um cabo. A gente tem a Protoboard também, que ela é como se fosse vários cabinhos aqui para facilitar a ligação. E a gente tem a PCB aqui, que no caso é uma fenolite, que é para soldar os componentes. Parecido aqui com uma placa-mãe, para quem não conhece. E a gente tem mais alguns componentes, como resistores. A gente tem aqui o cristal oscilador, que ele gera um clock, que é basicamente um pulso elétrico. E no meio eletrônico aí, a maioria dos componentes utiliza o clock para realizar cálculos, né? Ou seja, cada pulso do clock cada transistor realiza um cálculo, vamos assim dizer. Então a gente precisa do clock. Quanto maior o clock, maior a velocidade aí de processamento. No nosso cérebro, eu não vou saber explicar ao certo, mas ele possui também um clock, um gerador de pulsos elétricos. Cada pulso elétrico desse faz um neurônio fazer uma ação. Então é basicamente isso. A gente tem um capacitor aqui para carregar e descarregar esse cristal oscilador. Além disso, né, na PCB aqui a gente tem alguns transistores, resistores, um display de 7 segmentos e tudo mais. Isso aqui poderia ser um exercício aí de um aluno de design, onde ele poderia ter que fazer toda essa ligação elétrica aqui para, sei lá, fazer uma interação e mostrar uma palavra aqui nesse display de 7 segmentos. Além de tudo isso, a gente tem o gravador, aqui tem um exemplo de um gravador, onde a gente tem uma interface aqui de comunicação entre o computador, que é onde vai estar a programação, e o microcontrolador,
A gente tem aqui, pode ter duas interfaces, né, como é o caso, uma interface USB e uma interface serial, né, é o RS232 aqui, é esse pino aqui de 9 terminais, onde a gente tem o computador e o gravador do outro lado, e o cabo aqui fazendo interligação, pode ser um cabo USB, né, como é os exemplos aqui, né. E a gente tem vários chips aqui nessa plaquinha, toda a parte de alimentação, onde ela alimenta esses sockets aqui, onde é conectado o nosso microcontrolador aqui. Porque o nosso microcontrolador, que é esse cara aqui, sem a programação dentro dele, ele não faz nada. Então a gente precisa espetar ele aqui primeiro para gravar esse chip para ele fazer o que a gente programou para ele fazer. Aí surge um outro problema, que é a questão de termos vários arquivos. Que primeiro a gente programa, salva esse programa, aí a gente vem aqui pro gravador, a gente tem que comprar o gravador, comprar o software do gravador. No software do gravador a gente pega esse programa que a gente fez, o software ele converte em uma outra linguagem, que é convertida em dados que são transferidos aqui via serial, de forma paralela, por meio aqui dessas duas conexões que a gente tinha abordado. E esse dado ele chega e através desses chips ele é convertido em um número, em uns dados binários ou hexadecimal, como é o caso desse exemplo aqui, que é o que o nosso chip entende. Então esses chips convertem nessa linguagem, que é passada de forma serial aqui para o nosso microcontrolador, através dos pinos RX, que é para receber a informação, e TX, que é para transferir. No caso aqui é o pino 26 e 25 aqui. Então, o profissional aí, estudante de design, precisava passar por todo esse transtorno aí para fazer um projetinho aí. E por que desse projeto, né? O Arduino ele surge lá nesse instituto da Itália, né, Instituto de Ivrea, né, Instituto de Design, e surge uma disciplina que estuda como humanos e máquinas se relacionam, né, que é essa disciplina de computação física. Nesse processo de aprendizagem é necessário dar inteligência às coisas. Isso pode ser feito através de sistemas computacionais interativos que sejam capazes de perceber eventos do mundo físico, os sensores, e reagir a eles por meio de atuadores. Aqui, para ficar fácil de entender, sensores é tudo aquilo que a gente pega, nossos movimentos, as coisas que existem no mundo físico e passa para o computador. Um exemplo mais fácil aí é o teclado. O teclado ele é um sensor, porque você pega um movimento mecânico, né, o seu dedo lá, aperta, ele gera um sinal elétrico que vai lá para o processador e é processado. E o atuador é tudo aquilo que gera alguma coisa, né, que faz alguma coisa. Um motor ele é um atuador, a tela do seu computador ele é um atuador, porque ela te mostra uma informação. Então, é por isso que teve que surgir o Arduino. Mas antes do Arduino, né, a gente tem que entender essa matéria aqui, né, que é a computação física. É um exemplo aqui que eu tirei de um mestrado, que eu vou mostrar logo a seguir, é esse cubinho aqui, que ele interage com essa tela LCD aqui. Não sei ao certo como que ele faz essa interação, né, o que precisa ser feito para gerar essa interação e o que é mostrado nesse display, porém a pessoa teria que realizar algum tipo de interação nesse cubo para gerar uma imagem. E essa aqui é uma atividade, né, um exercício de design. Esse vídeo aqui é um exemplo onde a gente tem esse display aqui com vários peixinhos, né, e a gente tem umas telinhas, que é essas aqui, que simulam redes. Então onde o cara colocar essa telinha aqui, vai ter a ver essa interação entre o sensor, que é a tela, e o atuador, que é esse display, e de modo que esses peixinhos vão sumir. Então, a gente pode ver aqui o trabalho de design, que é o design gráfico aqui, é esse sistema touchscreen aqui, que faz um jogo, né? Ou seja, o cara consegue desenhar o jogo aqui da forma que ele quiser, em qualquer superfície, né? Aqui é um outro tipo de interação, né? O movimento da mão. Aqui é uma escovinha, né, limpando o dente. Então a gente tem vários tipos de interação. Aqui é um piano. E os alunos de design precisavam de um jeito de fazer essa interação, né? E uma forma de fazer essa interação é por meio aí de um microcontrolador. Só que como a gente viu, a gente tem várias dificuldades, né, para desenvolver um projeto, né? Principalmente porque os alunos de design não sabem a parte da programação e muito menos a parte aí de eletrônica. Então, como permitir que estudantes sem conhecimento técnico em eletrônica pudessem criar artefatos tecnológicos assim? A primeira alternativa que surge na época é o Basic Stamp, desenvolvida pela Parallax. Ele é programado em linguagem Basic, que é bem difícil, e se assemelha ao Assembly. Essa interface é formada por uma placa com circuitos de energia,
Essa placa possui interpretadores de comandos, memória para o programa e algumas portas de entrada e saída para a integração dos demais componentes, né, os sensores e os atuadores. As desvantagens é que era muito caro para um estudante, média, né, custava aproximadamente $100, na época era bem caro isso. Ele era disponível apenas para sistema Windows, sendo que para os alunos de design, aí, quem faz design sabe, que a plataforma Macintosh, né, é mais fácil para quem faz design. Né? Então, o que fazer com vários Macintosh de uma escola de design? Todo o processo de escrever o programa, né, gravá-lo na placa, como a gente já viu, para fazer funcionar era muito técnico e demorava muito para ser aprendido. Então aqui a gente tem, né, o Basic Stamp, que é esse chipzinho aqui, e a programação dele, que é a programação Basic, que ela é de baixo nível, né, porque se você ler aqui você não vai entender muita coisa aqui não. E após isso a gente tem a questão do surgimento aí do processing e a ideia de desenhar com código. Os alunos de design, né, eles fazem bastante esboço, né, em inglês é sketch. E então surgiu a ideia dos alunos de design, através de programação, fazer desenhos no computador. Aí que surgiu o processing. Esse cara aqui, o Casey Reeves, não sei pronunciar o nome dele direito, ele era um aluno do MIT, Media Lab, colega de Banzi, que é um professor que eu vou falar mais daqui a pouco. Né? Ele desenvolveu um software livre para a criação de imagens a partir de descrições simples de código, um sketch. Ou seja, ele chamou esse tipo de programação e essa interface aqui tudo de sketch. Porque principalmente os alunos usavam aí para fazer um esboço, né? Um sketch de um desenho ou de um sistema 3D aí. O processo tinha uma linguagem de programação fácil de aprender e ao mesmo tempo poderosa, né? Ou seja, mesmo sendo bem simples a linguagem, você conseguia fazer bastante coisa com ela. E podia-se rapidamente criar descrições visuais de dados e algoritmos na tela do computador. Além disso, a ferramenta era multiplataforma e poderia ser utilizada em Windows, Linux e Mac OS. Aqui a gente tem um exemplo, né, dessa linguagem de processing. A simplicidade de uso do processing para a criação de sketches permitia que mesmo programadores inexperientes pudessem criar imagens interativas e visualização de dados complexos. Era uma ferramenta cuja linguagem de programação era amigável aos designers, então foi meio que desenvolvida para os designers. Uma das razões de seu sucesso foi o ambiente integrado de desenvolvimento chamado de Processing Development Environment, que é o PDE. Fácil de usar, bastava escrever um código que inicializasse as estruturas necessárias da imagem, né, a função setup, ou seja, você definia as propriedades do seu desenho aqui, no caso aqui é o tamanho da tela, e depois você escreveria como o seu desenho ia funcionar, né, na função draw. Nesse exemplo aqui a gente tem, eu sou meio leigo nessa parte aqui, mas eu deduzo que com o mouse pressionado aqui, ele apaga os círculos e sem o mouse estar pressionado, ele vai desenhando esses círculos aqui através dessa função. O primeiro vídeo aqui, que é o Casey Reeves, que foi quem inventou o processing, ele explicando sobre, né? Então ele mostra aqui um pouco dos desenhos que dava para ser feito e ele fala um pouco da programação aqui. Além desse vídeo, a gente tem um outro vídeo aqui que mostra como que programa, né? A gente tem alguns exemplos aqui e a gente tem a programação. Né? O cara indo programando e mostrando o desenho aqui em si. Todos esses vídeos vão estar na descrição do vídeo, além de todo o material que eu usei para consultar para fazer esse vídeo. O processing evoluiu bastante ao longo do tempo, hoje em dia ele ainda é usado, inclusive junto com o Arduino. Um exemplo aí que eu vi recentemente foi a necessidade aí de um aluno de automação de testar uma programação em um painel de um carro. Então, só que ele não tinha esse painel desse carro, então ele fez em processing o painel em si, né, com o ponteiro do contador de giro, do velocímetro, o indicador de quantidade de combustível, e ele usou o Arduino com a programação para testar esse sistema. E daí, a partir desse projeto, né, o pessoal se perguntou se poderia ter um jeito de fazer um sketch de dispositivos eletrônicos, né, para a questão eletrônica, não somente para fazer sketch, né, desenhos, esboços, e sim para fazer esses projetos aí de integração dos sensores com os atuadores. Então o Hernando Barragan
Ele é um aluno que fez uma dissertação de um mestrado aqui que eu já vou mostrar, orientado por Massimo Banzi, que depois vocês vão ver que ele foi um dos criadores e fundadores do Arduino, e Casey Reas, que foi aquele cara que desenvolveu o processing, ele propôs a criação de uma placa em uma linguagem padrões para ser utilizado pelos alunos, que é o Wiring. A gente tem aqui o seu mestrado, né, desse aluno, que é o Hernando Barragan, que é o Wiring Prototyping Physical Interaction Design. Aqui a gente tem os co-orientadores dele, né, que é o professor Massimo Benzi, né, que é um dos fundadores do Arduino. E a gente tem o Casey Reas, que foi o cara que desenvolveu o processing. Então, baseado no processing, Hernando Barragan fez aí a linguagem do sistema Wiring. Aí aqui ele fala sobre o projeto dele. Ele mostra aqui o microcontrolador PIC, né, o que é. Ele fala um pouco da linguagem que ele desenvolveu, das adaptações que ele teve que fazer no processing para conseguir programar microcontroladores com o processing. Ele fala aqui da visão geral, né? Inclusive tem o processing aqui. Isso tudo em 2004. Tem vários projetos aqui, exemplo. E aqui ele mostra, né, os experimentos que ele fez. Aqui o primeiro experimento aqui é acender LEDs em sequência aqui, de forma sequencial. Ele deixa até a programação aqui. Quem sabe programar Arduino vai ver que é bem parecida, na verdade é igual à programação do Arduino. E aqui tem aquele exemplo lá da interação do cubo com a tela. Foi daqui que eu tirei, eu vou deixar o link também na descrição aí, e todo o crédito é ele. Então aqui eu peguei um texto que ele deixou lá na dissertação dele. As ferramentas atuais de prototipagem eletrônica e programação são voltadas principalmente para a engenharia, robótica e público técnico. Elas são difíceis de aprender e as linguagens de programação estão longe de serem úteis em contextos fora de uma tecnologia específica. Os designers precisam de uma linguagem de ensino e um sistema de prototipagem eletrônica que facilite e encoraje o processo de aprendizagem, que reduza a luta com o projeto e com a programação de eletrônicos, e que seja poderosa e flexível o suficiente para as necessidades do design de integração. Então esse aqui é o Wiring em si, né? O visual dele e os comandos. E por que ele usou o processing como base? Principalmente porque o Barragan tinha acesso à equipe que desenvolveu a ferramenta, já que o cara que desenvolveu o processing era o orientador do seu mestrado. Essa linguagem já era utilizada por muitos professores e estudantes para ensino de arte e design, né, já que era usada no processing para fazer lá os rascunhos, né, os sketchings. Era open source, né, tanto o hardware como o software, de modo a permitir que qualquer pessoa pudesse melhorá-lo. Na sua empreitada, Hernando fez modificações necessárias no software de desenho. Ele desenvolveu a capacidade de converter o código escrito, né, o sketch, em um programa que é o microcontrolador, um pequeno computador, um único chip, como já foi explicado, soldado na placa externa, pudesse executar. Ao invés de desenhar o resultado na tela, o Wiring agora poderia ler e escrever sinais elétricos, interagindo com o mundo físico, era o que precisava para a computação física. E a interface, né? Na linguagem, ele definiu os famosos comandos que hoje são utilizados largamente pelo Arduino. E no artigo que eu vou deixar na descrição, a história que não foi contada do Arduino, ele nos relata que uma das suas principais decisões foi nomear os pinos digitais analógicos por números. Isso permitiu separar a sintaxe que definia os comandos pin mode, digital write, digital read, digital write, analog write, analog read, entre outros, na implementação necessária para acioná-los, que poderia ser diferente para cada placa ou microcontrolador utilizado. Então esse aqui é o Wiring em si. Naquela época, em 2004, ele já era bem evoluído, usando componentes SMD, né, que é componentes soldados sobre a placa, e não PTH, que são os componentes que atravessam a placa. Entrando aqui no site deles, né, o wiring.org.co, a gente pode vir aqui na parte de hardware e ver aqui o hardware deles, né. Naquela época já era bem moderno. A gente pode vir aqui em referência também, a gente tem a referência de cada comando. E é basicamente isso, o Wiring. O Wiring ele usava como microcontrolador o ATmega 128, que é esse carinha aqui. E um dos problemas dele é a questão dos componentes SMD soldados, não encaixados. Na época a gente tinha vários problemas, né? E principalmente quem está estudando, quem está fazendo o seu protótipo ali, né? O seu sketch, acaba queimando alguns componentes. Então o componente SMD, que ele é soldado sobre a placa,
ele é muito pequenininho, né, e ele é soldado, né. Então se você queimar um componente desses aqui, fica difícil a sua substituição. E o wiring também não deu certo porque ele ainda era meio caro, custava em torno de $60. Então daí surgiu o Arduino, que ele é composto pelo Máximo Banzi, né, que foi o professor orientador Barragan, e o David Gutierrez, né, da Espanha, aqui um outro professor. Além disso, a gente tem o David Melis, né, que é um aluno dos Estados Unidos. A gente tem aqui o Gianluca Martino, né, da Itália, que foi o engenheiro responsável por toda a manufatura, né, e construção das placas. E a gente tem o Tom Eagle, que é ele ficou responsável pela parte de marketing, pela distribuição do Arduino em si. O primeiro Arduino, né, surgiu, até aqui ele não tinha esse nome, né, como a gente vai ver mais pra frente. Então o primeiro protótipo, o sketch que eles fizeram, foi usando aqui o Atmega 8. Vocês podem ver que ele era bem simples aqui, a plaquinha, né, feita inclusive à mão, porque ela era alimentada por uma placa, por uma porta aqui paralela, né? Então toda a parte de alimentação e comunicação acontecia pela porta paralela, que era uma porta que os computadores tinham antigamente, né? Essa portinha aqui. Além disso, para quem não sabe, essa aqui é a porta serial. A gente pode ver aqui embaixo, né? Antigamente os computadores vinham, né? A porta serial e a porta paralela. A partir disso eles fizeram aqui o Wiring Lite, que é basicamente baseado lá no Wiring. Porém, ele é chamado de Lite porque ele é mais barato, já que ele usa todos os componentes PTH, né? São esses soldados que tem as perninhas. E ele veio para suprir aí aquele defeito, né? De poder substituir, né? Principalmente o microcontrolador, que é a parte mais cara aí do circuito. Lá o microcontrolador ele era SMD, soldado sobre a placa. Se ele queimasse, era muito difícil substituir. Aqui não, ele é só encaixado, então você pode tirar e substituir ele. O Wiring Lite ele era programável de forma serial, né, usando aqui a conexão serial, e possuía alimentação externa, né, você tinha que alimentar externo. E você não poderia fazer as duas coisas em simultâneo, né, ou você usava a alimentação pelo computador, ou alimentação externa, que era um problema para essa época. Além de ter que manter o botão de reset, né, pressionado para você entrar em modo bootload e conseguir mandar a programação. O nome do Arduino, né? No começo a plataforma que mudaria o mundo dos amantes do universo Maker não tinha nenhum nome. Ele chegou em uma noite de confraternização da equipe no pub local, o bar de Re Arduino. O nome do bar, uma espécie de homenagem ao rei Arduino que governou a Itália no ano 1002. Será sempre lembrado pelo batismo de um novo rei que tem governado projetos inovadores ao redor do mundo, né? Que é o nosso Arduino. A história do Arduino. O primeiro Arduino com o nome Arduino mesmo foi o Arduino Serial. Ele tinha esse nome porque ele tem uma conexão serial aqui, né, RS232. Ele poderia ter aqui a alimentação externa, né. Ele usava também o Atmega 8, né, que era o microcontrolador mais barato da época, né. E ele tem já o shape do Arduino aqui, o formato do Arduino 1, né, só que com pinos machos. Aí a gente teve o Arduino Serial V2, né, que veio para corrigir alguns problemas aqui do Arduino Serial, e ele já tinha alguns poucos componentes SMD. Depois a gente teve o Arduino USB, conforme aqui a porta serial foi caindo em desuso, né? Nenhum computador vinha com essa porta de fábrica mais, então foi necessário substituir aqui pelo USB. Então o primeiro aqui foi o Arduino USB versão 1, assim podemos dizer. Ele veio com um erro de layout, né? O pessoal, na hora de fazer o design dele, fez errado, né? O layout elétrico, e ele não deu muito certo. Então já surgiu aqui o Arduino USB 2.0, que veio para corrigir esse erro de layout. Ele trazia aqui um conversor USB serial, né? Porque ele precisava converter aqui a informação que vinha no formato USB para serial, para gravar no chip. E ele tinha um seletor por um jumper aqui, né? Onde você tinha que, através desse jumper aqui, selecionar se você estava usando alimentação pelo USB ou pela alimentação externa aqui nesse conector jack aqui, parecido com aqueles conectores de notebook. Aqui a gente tem ele, né, numa visão melhor aqui. Escrito aqui Arduino USB V2. Depois dele a gente tem o Arduino Extreme. A maior diferença é o uso aí de componentes SMD, né? Vários componentes SMD aqui soldados sobre a placa.
A gente tem conectores fêmea, né, que é parecido com os Arduinos de hoje em dia, que possibilitaram os Arduino Shields, que são placas aí, drives, que a gente que tem o mesmo formato do Arduino, e a gente consegue conectar no Arduino só encaixando ele, facilitando ainda mais a ligação eletrônica aí. Aí a gente tem também os LEDs TX e RX, né, para comunicação, que são esses dois LEDzinhos aqui, que mostram se está comunicando o Arduino com o computador ou não. E a gente tem aqui o Arduino Extreme V2, ele trouxe aí um layout melhor. E como eu falei, né, o Arduino é uma plataforma, não é somente a plaquinha. E a gente teve aqui a criação do site arduino.cc, onde tem onde você pode baixar o software e tudo mais. E ter a parte didática também, tutoriais. Aí a gente tem o Arduino NG, que é Nueva Gerazione aqui, que é a nova geração, onde a gente tem o novo conversor USB serial, que é o FT232RL, que ele necessitava de menos componente para ele funcionar, né? Aqui nesse caso aqui tem vários componentes que estão em volta dele que é para ele funcionar, e no novo não. Basicamente precisava de um ou outro componente só. Ele substituiu o Atmega 8 pelo 12168, que tem mais memória, né? 16 KB de memória. E eles colocaram um LED aqui no pino 13 para facilitar aí a vida do estudante, né? Se o cara quiser ir fazer uma programação simples aí de ligar e desligar um LED, só para ver se o Arduino está funcionando, ele não precisa conectar um LED aqui, ele já tem um LED on-board, né, integrado dentro da placa. Porém, esse LED não funcionou muito bem, né, ele dava vários problemas, né, fazendo com que muitas pessoas que compraram essa placa tenham que tirar esse LED para a placa funcionar. Então a gente teve o Arduino NG version C, né, que ela corrigiu esse erro, eles só retiraram esse LED, né, para corrigir esse problema. Então depois de 10 mil unidades vendidas, a gente teve o Arduino DC Mila, né, que é o 10.000. Ele trouxe aqui o reset na comunicação serial, ou seja, você não precisa mais apertar o reset para ele entrar no modo de gravação. Assim que você aperta lá no software lá o botão de upload, né, para ele passar a programação para o Arduino, ele já entra no modo bootloader. Ele tem também a proteção contra USB contra curto-circuito, que nada mais é que esse fusívelzinho aqui, né. Ele tem o conector de reset 3,3 volts. Eles colocaram esse reguladorzinho de tensão aqui para regular a tensão de entrada para 3,3 volts e fornecer essa tensão aqui nesse pino aqui, além do pino de reset para você ligar um botão externo de reset, né? Não ficar dependendo somente desse botão aqui. E a gente tem o Arduino 2009, que é o mais famoso aqui, onde eles mudaram bastante o layout, é um layout bem parecido com o Arduino Uno, que é o Arduino mais famoso. Eles colocaram a seleção automática aqui, né? Onde você pode estar com a alimentação aqui conectada, alimentação externa, e com USB, sem ter o problema de dar algum curto, algum problema do tipo. E o próprio Arduino faz a seleção de qual fonte de alimentação é mais conveniente. Diferente aqui dos outros Arduino que você precisava selecionar entre o USB e a alimentação externa. E ele traz o Atmega 328, que é o usado no Arduino Uno, que tem mais memória, né? 32 KB de memória flash, que é a memória de programa onde é gravado o programa. E aqui a gente tem o Arduino Uno, onde eles melhoraram o Silk, né, que é a impressão aqui, né, e o layout da placa, né. E ele trouxe aqui o Atmega 16U2, que é o conversor USB para serial, que é esse conversorzinho aqui, onde ele não precisa mais de nenhum componente externo, né. Somente ele já faz a conversão do USB para serial e grava aqui o nosso microcontrolador. Além disso, tem a inserção aqui do pino I/O-Ref, né, que é para você conseguir trabalhar com 3,3 volts nos pinos digitais aqui também, que antigamente ele só trabalhava com 5 volts. Em 2015 a gente teve aqui a quebra, né, da empresa, a gente teve a divisão em duas empresas, a Arduino Uno e a Arduino e a Genuino, né, no caso. E conforme teve essa divisão, a gente teve a criação de um novo site, a gente teve o Arduino Org e o Arduino CC. Isso se teve porque o Gianluca Martino, né, que era um engenheiro, ele não queria a fabricação e expansão global, ou seja, ele queria que a empresa continuasse somente na Itália e não queria que a empresa fosse para outros países, né, e se expandisse globalmente. Já o resto da turma queria que isso ocorresse, né. Então a gente teve esse engenheiro, né, que não queria isso, criou aqui o Arduino.org e desenvolveu essas placas aqui que eram muito mais modernas para a época, né, usando microcontroladores bem grandes aqui, né, igual esse ARM aqui, que foram as placas Primo, Zero
e a Otto, né, como um exemplo. E a gente teve a outra empresa que é a Genuino, né. A Arduino em si ela é uma plataforma open source, ou seja, qualquer um pode pegar a placa e usar em qualquer projeto, pode modificar a programação e tudo mais, desde que você não use o nome Arduino. Então, por causa disso, né, a outra parte da empresa teve que mudar seu nome, mudaram para Genuino e criaram aqui o site arduino.cc. E entre os seus projetos teve aqui o Genuino MKR1000 e o Genuino 1001. Ele vinha com um módulo Bluetooth embarcado aqui nele. Em 2016 eles começaram aí a se unir novamente, como a gente pode ver nessa foto aqui, nesse evento aqui que é o Make Future, essa foto aqui do Arduino Sem Noção. Em 2017 a gente teve a notícia aí, né, que a BCMI, empresa fundada aí pelo Benz, comprou aí o Arduino, então eles se fundiram. Basicamente é isso que essa notícia está falando. E é basicamente essa, né, a história do Arduino aí, né, surgiu aí para facilitar a vida dos estudantes aí de design. E eu vou deixar todas as referências dos vídeos aí na descrição do vídeo. Agradecer aqui a esse blog aqui do Fábio Costa, né, essa matéria, a história do Arduino, que me ajudou muito a fazer esse vídeo. Agradecer aí os vídeos aí, né, do YouTube que eu peguei para ajudar. A gente tem aqui também esse site aqui, Arduino Story, no GitHub, né, .eu, que mostra, que é o artigo lá que eu falei, que a história não contada do Arduino, né, que foi feita aqui pelo Fernando Barragan, foi quem fez o wiring. Vou deixar lá também o projeto de mestrado dele, né, que era o wiring, vou deixar na descrição. Esse outro vídeo aqui do Chris Arias, que é o vídeo que foi quem desenvolveu o processing, né, nesse vídeo ele explica, né, como programar. Vou deixar também o link do site do wiring aqui, onde você pode pegar a referência dele. E esse vídeo aqui também, que é do Fábio Souza, né, Arduino Day, conheça a história do Arduino. E todos os vídeos vai estar tudo na descrição lá certinho. Então é isso, pessoal, agradeço a atenção de todos aí. Nas próximas aulas eu vou mostrar mais o que é o Arduino em si, quais são as suas versões e como utilizar o mesmo. Muito obrigado a todos, deixem suas opiniões aí nos comentários, deixe seu like ou seu dislike, e é isso aí, pessoal.